Olá pessoal, estamos novamente aqui, professor Jorge Elias, à distância, em função das orientações das autoridades sanitárias e também da orientação da comunidade acadêmica, no nosso caso, da PUC. A nossa disciplina de atração e retenção de talentos tem como enfoque nesse momento a previsão de demanda e a análise do mercado de recursos humanos, bem como enfocar as técnicas de recrutamento e de seleção. Inicialmente, a questão da previsão de demanda, há que se estabelecer uma análise de contexto do cenário econômico, social, político, tecnológico, demográfico, bem como analisar as questões localmente, regionalmente, nacionalmente e internacionalmente. Se nós estivéssemos gravando esse vídeo em janeiro de 2020, nós teríamos um cenário. Nós estamos gravando em 24 de março de 2020 com um cenário completamente adverso, incerto, volátil, ambíguo e principalmente não temos uma previsibilidade do que pode acontecer, porque o estado de pandemia nos impossibilita de criar uma possibilidade de cenário. No entanto, o que nós temos para focalizar para você é em relação a alguns aspectos relacionados ao mercado ou aos mercados do ponto de vista plural, levando em conta o mercado do ponto de vista econômico, o mercado de trabalho e o mercado de recursos humanos. Há que se colocar, do ponto de vista econômico, em primeiro lugar, a questão do mercado, que é a reunião de compradores e vendedores em certa época e em determinado lugar, estabelecendo preços, prazos e condições comuns de acordo com a lei da oferta e da procura. Em relação ao mercado de trabalho, nós podemos defini-lo como a composição de empresas e oportunidades de emprego, ou seja, vagas no quadro de lotação de cada organização ou de cada instituição. E o mercado de recursos humanos pode ser colocado como contraponto do mercado de trabalho, como sendo a composição de pessoas e do potencial de trabalho que estão aptas a ocupar uma vaga dentro do contexto de mercado. Então, ao colocar essas três definições, nós podemos avançar para uma questão mais pontual em relação à rotação do pessoal. É claro que esta análise hoje ela fica um tanto quanto prejudicada, março de 2020, como já falamos, por conta da pandemia. Mas ainda existem algumas colocações, alguns profissionais que têm oportunidade. Por exemplo, a situação da pandemia nos leva a uma demanda por profissionais da área da saúde, principalmente com o avanço do contágio do coronavírus. Então, todos esses profissionais hoje são profissionais importantes e necessários, assim como garis, caminhoneiros, pessoal que trabalha no supermercado, enfim, várias atividades que são essenciais para que a vida seja o mais normal possível, se é que dá para dizer alguma questão normal nesses tempos bastante conturbados. Uma questão fundamental é a rotação do pessoal, que afeta né, não só o aspecto organizacional em termos de custo, a falta de mão de obra para a realização das atividades, mas principalmente a questão do trabalhador que não tem reservas, né, e se vê da noite para o dia demitido ou liberado das suas atividades laborais. E aí, evidentemente, faz um exército industrial de reserva bastante interessante do ponto de vista de mercado. Se fala hoje aí, nos últimos dados até fevereiro de 2020, de algo próximo a 12 milhões de desempregados, mas nós podemos ampliar esse número e possivelmente chegar
a fevereiro de 2020 com algo próximo a 30 milhões, se considerarmos, né, levarmos em conta os profissionais liberais nesse processo, os autônomos, né, aqueles que não têm um contrato de trabalho, um vínculo empregatício, ou que se diz na gíria a carteira de trabalho assinada. Não havendo uma atividade laboral, seja ela com um contrato formal, autônomos ou profissionais liberais, esse número pode chegar aos 30 milhões. Então, fazer uma previsão de demanda e analisar o mercado, nós temos que levar em conta todas essas variáveis. O que se fazia até dezembro de 2019, só uma análise do cenário tecnológico, né? Principalmente com a criação de inteligência artificial, de algoritmos que dão inteligência aos computadores, com a robótica, com a automação, de um modo geral, de algumas atividades operacionais, substituindo a mão de obra humana. Eu tenho um caso emblemático que, por um bom tempo, eu prestei assessorias para uma empresa que substituía a mão de obra de segurança e de vigilância por cães adestrados. Ora, isto é uma análise de contexto que se levar em consideração quantas pessoas deixaram de trabalhar e, em substituição a essas pessoas, o trabalho era exercido, em parte, pelos cães que não têm uma relação, não guardam um cuidado com as relações trabalhistas como as pessoas têm, os trabalhadores desse setor tão importante de segurança e vigilância das empresas. No entanto, isto tem sido alterado até pela legislação municipal e que proíbe ou proibiu algumas atividades dessa natureza. Mas temos que levar em conta na questão de demanda algumas características de atividades e alguns cenários. Né? O que vem de fora afeta o cenário interno das organizações. É evidente que qualquer situação de problemas nos Estados Unidos, como aconteceu em 2008 com o subprime, ou atualmente, né, no epicentro do coronavírus na China, e agora, mais recentemente, com os dados que mudou para a Itália e possivelmente Estados Unidos, e também haverá de chegar, não se sabe ainda a extensão no Brasil, mas isto afeta a vida organizacional, a vida das empresas, a vida das pessoas, a vida das famílias, a vida da sociedade, e nós não podemos deixar de comentar que isto é um impacto externo que está impactando diretamente muitas atividades importantes, necessárias, e muitas empresas, por hora, fechando as portas por orientação das autoridades sanitárias, mas, quiçá, fecharão as portas por uma questão de falta de faturamento. E aí, evidentemente, uma empresa, não sendo um clube de amigos, por definição, ela é lucro, caixa e pessoas. Se ela não tem o lucro, a mais-valia, as sobras da operação, como é que ela vai manter dinheiro em caixa para fazer frente às suas despesas e às suas necessidades, ou como se diz hoje na gíria, pagar os boletos, pagar o aluguel, pagar os impostos e tudo mais. E o terceiro predicado é a questão das pessoas. Como é que uma empresa sem faturamento, sem lucro, vai conseguir manter a mão de obra tão necessária, principalmente nas empresas que mais crescem no mercado, que as empresas de serviço. E, evidentemente, impacta nos processos de recrutamento e de seleção. Não havendo demanda por trabalhadores, não havendo vagas no quadro de lotação por parte das empresas, aquele número de 30 milhões comentados anteriormente fica estagnado, aumenta ou reduz, ou fica muito próximo, porque
não tem como atrair candidatos às vagas. Inclusive, os próprios profissionais de recursos humanos tendem a ser eliminados das estruturas organizacionais porque não tem o que fazer em relação ao processo de atração de candidatos. E, por consequência, não tendo vagas, não tendo como atrair, o processo de seleção também não acontece. Tá? As duas coisas estão intimamente relacionadas. Eu até diria, as 5 coisas estão interrelacionadas. A questão dos mercados, mercado de trabalho e mercado de recursos humanos, a questão da rotação de pessoal, a questão do recrutamento, a questão da seleção, quarto, e o quinto elemento que afeta esses 4 todos é a questão do mercado, do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico e hoje do ponto de vista da saúde pública. Então, a questão das estratégias de recursos humanos no tocante a isso tudo precisa ser reinventado. Não saberia, não teria uma bola de cristal para informá-los o que vai acontecer em abril, maio, junho, julho e até o final do ano de 2020. Não teria condições de fazer uma previsão. Vejam que até os Jogos Olímpicos de Tóquio foram adiados para 2021. A Fórmula 1 já adiou seu grande prêmio, o 8º grande prêmio do Azerbaijão, e campeonato de futebol em todo o mundo também adiados, alguns possivelmente cancelados, e isso afeta terrivelmente todas as situações econômicas. E o mercado, novamente voltando ao início da nossa conversa. Então, desejo a todos que possam absorver o conteúdo de 2 textos que eu coloquei, bem como assistir ao vídeo da Denise Lustre sobre o RH holístico, que envolve uma série de demandas. Eu até preparei um resumo que está na página do Moodle, mas adiciono mais aqui a questão do RH holístico como gerador de valor para os stakeholders, a rede de relacionamento, assim como a adaptação de processos e políticas para todos os tipos de ameaças, inclusive a ameaça do coronavírus, o RH que desenha contextos para ajudar as organizações e principalmente as lideranças delas, a questão dos programas de trainee, de estágio, como estratégias de capacitação e qualificação da mão de obra, e a análise de dados e contextos. Isso é muito importante que o RH tenha presente a ser feito. E, evidentemente, o equilíbrio entre a estratégia e o operacional. Mas isso vocês vão poder assistir melhor o vídeo e, evidentemente, trabalhar essas questões com um case que nós haveremos de colocar para que seja debatido, além dos debates que nós estamos fazendo no modelo ensino à distância. Então, desejo a todos uma boa leitura, um bom trabalho e, novamente, não custa dizer: cuide-se e até a próxima.